Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus, meditando na palavra do Senhor Jesus, no livro de Colossenses, como viver agradável a Deus, como viver em santidade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Então, meus irmãos amados, receber a Cristo como Senhor da sua vida é o início da vida cristã. Mas a gente devemos continuar a seguir a sua liderança, sendo arraigado em Jesus, sendo edificado em Jesus, fortalecendo a nossa fé. Cristo, Ele quer nos guiar e ajudar em nossos problemas cotidianos. Então, 3 dicas que eu vou dar para você nesse áudio, como você pode viver completamente para Cristo. Então, o primeiro é comprometendo a sua vida e submetendo à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que você se ofereça completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicando o seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é submeter a Deus e descobrir o que é agradável a Ele. Romanos 12, 1 e 2. E o segundo é buscar aprender da vida de seus ensinos. É buscar aprender sobre a vida de Jesus e dos seus ensinos. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. Então, meus irmãos amados, podemos ver aí o segundo item, a segunda coisa é buscar aprender os ensinamentos do Senhor Jesus. Colossenses 3,16. E a terceira coisa que é indispensável é reconhecer o poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer o poder do Espírito Santo em nossa vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, meus irmãos, a terceira coisa que nós temos que saber e cumprir para a gente viver em Cristo é receber o poder do Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz ainda: mas o Espírito de Deus
produz o amor, produz a alegria, produz a paz, produz a paciência, produz a delicadeza, produz a vontade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você exercer o poder do Espírito Santo em você, nada pode te julgar. Porque contra essas coisas não existe lei, meus irmãos. Então, fique com essas palavras. Como viver de maneira correta para Cristo. Então, o versículo-chave que nós temos que buscar é esse. Gálatas 5:22, que diz: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Paz e graça a todos, meus irmãos. Fica com essa palavra e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.